Amigos, nossos amigos internautas também, né? Estamos aqui ao lado da Carol Antunes, que nos auxilia aqui nosso programa, né, Carol? Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Então, nosso Instagram, A Nádia Oficial e no Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. Podem enviar suas perguntas, estamos fazendo as transmissões ao vivo. esse programa é um programa interativo, é feito para atualização sua em casa, em qualquer lugar que você está. O objetivo desse programa é levar orientações e informações. Nós sabemos que diabetes é uma doença que você vai conviver o resto da sua vida. O fato de você se instruir, o fato de você se orientar, o fato de você ter informações, se você sabe como ela se manifesta, quais são os problemas do dia a dia, o que você tem, que as providências que você tem que tomar, seguramente você vai cumprir melhor seu tratamento, vai fazer um acompanhamento do seu diabetes, vigiando, controlando. Esse é o nosso objetivo, ajudar você nessa tarefa do dia a dia, ajudar você a cumprir as metas e os tratamentos que o médico prescreveu para você. E você, principalmente da rede pública, que tem dificuldade de acesso com o seu médico e com o próprio sistema de saúde, a NAD é uma opção para você, né? É uma opção de tratamento, uma opção de assistência, de educação, não, assistência também disciplinar, né? Nós temos médicos endocrinologistas na sede, temos médicos conveniados nos consultórios, nós temos também nutricionista, tem a Carol, que é psicóloga, temos dentistas especializados, enfim, uma equipe muito grande e um bazar para os nossos associados aí, com quase 600, 700 produtos adequados ao consumo das pessoas com diabetes. Bom, já temos ouvinte no ar, boa tarde, fala com quem? Boa tarde, Reginaldo. Pois não, Reginaldo. No Brasil, tem um protocolo que é feito em várias pessoas. A minha pergunta é, esse medicamento aprovado pela Anvisa aqui no Brasil, nas pessoas aqui no nosso país, que foi feita a pesquisa, qual é a resposta desse medicamento no paciente europeu, da Ásia, da África? Como que a resposta? É uma dúvida que eu tenho, doutor. Seria possível esclarecer? É possível sim, é muito interessante a sua pergunta, Reginaldo. Você é sempre muito inteligente nas suas colocações. Na realidade é o seguinte, veja bem. Primeiro, para a pesquisa ser aprovada, para nós, eu também faço pesquisa clínica. Nosso centro aqui, no nosso consultório e aqui na ANAD também. Nós temos algumas seleções de alguns protocolos internacionais. Esses protocolos têm que ser, primeiro, submetidos no exterior à aprovação de lá das autoridades regulatórias. Depois tem que ser submetida à aprovação da nossa regulatória aqui, que é a CONEP, Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa Clínica, né? Tem que ser aprovado pela Anvisa. Depois disso é que entra para os pacientes serem colocados. Por que faz uma pesquisa no Brasil, outra na Europa, uma na África, outra no Japão? Porque, na realidade, é isso que você pensou mesmo. Os hábitos e as pessoas são diferentes. E o remédio tem que servir para todo mundo. Então, diferenças que podem ser notadas nos protocolos podem ser passadas futuramente para a bula, para as condutas ser tomadas posteriormente, depois aprovados os medicamentos. Entendeu? Essa é a razão que tem que ser em diversos países. Diferenças raciais, diferenças de etnias, diferenças de alimentação, estilo de vida, enfim, tem que ser submetido em diferentes países. Já temos outro ouvinte no ar, boa tarde. Boa tarde, doutor Pablo. Falo com quem? Com Maria do Socorro do Dona Maria do Socorro. centro, lá do Arulho. Pois não, Dona Maria do Socorro. Doutor Pablo, eu
Agulha grande de quanto? É o quanto que deu pra mim, doutor Fábio? É muito grande, né? É, Para aplicar insulina, a senhora está falando? é. É. Aí eu tive que trocar pelo uma pequena, foi um posto. E aí eles deram para Tava machucando. É. É. Então eu vou fazer um comentário, sim. Não deu, não. Tá ok. Eu comprei outra porque tava machucando muito a grande, É. mas estava muito. Muito obrigado, tá? Nada, dona Socorro. Então, é um absurdo, né? E as agulhas que eles distribuem é de 10 a 12 milímetros. Lamentável, né? Eu costumo dizer às vezes, por que eles não prescrevem essa agulha para os filhos deles? Para a esposa, para a filha, para o filho, ou para si mesmo, você que compra insumos para as pessoas com diabetes, você da prefeitura, você do ministério, você da Secretaria da Saúde, por que você compra essa porcaria que vocês impingem a nossa população? Já se sabe do nosso Maria do Socorro e nossos internautas e os nossos ouvintes, agulha de 4 milímetros, no máximo 5 milímetros é o suficiente. Mas, por que a prefeitura, o Estado e o Ministério compram agulha de 10, 12 milímetros? Ignorância? Não sei. Interesses econômicos? Não sei. Não é falta de nós avisarmos as pessoas e interagirmos com as autoridades. Já se sabe efetivamente que as agulhas de 4 milímetros são suficientes. Então, realmente, o que a senhora falou, machuca muito e é extremamente inadequada a aplicação de insulina com essas agulhas de 10, 12 milímetros. Por quê? Já se sabe, além da dor, elas podem chegar no músculo. E as insulinas são para aplicação do subcutâneo, embaixo da pele. Tá? E embaixo da pele, 4 milímetros, se você fazer uma aplicação vertical, não tem problema, vai chegar no subcutâneo, tá bom? Vamos lá, Carol, temos mais alguma coisa por aí? Temos a pergunta da Alcione Santana. Boa tarde, tenho uma filha de 5 anos, diabética tipo 1, e estou tendo muitas dificuldades com a escola, porque se negaram a fazer a aplicação de insulina dela. Eu não tenho condições de ficar à disposição da escola para fazer a aplicação da insulina e, ao mesmo tempo, ela tem o direito de ir à escola. Onde eu posso recorrer? Muito obrigada. Bom, Alcione, olha, esse é um problema seríssimo, nós já detectamos anteriormente. O que nós fizemos no ano passado? Nós fomos conversar com o deputado estadual e pedindo que fizesse um projeto de lei para que as escolas treinassem qualquer pessoa, não precisa, para fazer uma aplicação, qualquer pessoa, não precisa ser enfermeira, não precisa ser nada. Treinar uma pessoa, simplesmente treinar uma pessoa. E colocamos à disposição da Secretaria Estadual a ANAD, o nosso corpo de enfermagem, nossos técnicos, para treinar, claro, em rodízio, todas as pessoas que se interessassem. Muito bem. Isso foi aprovado na Câmara, na Assembleia Legislativa, esse projeto de lei. Aí foi para a mão do governador Alckmin. Sabe o que ele fez? Rejeitou, simplesmente rejeitou. Por quê? Não sabemos quanto vai custar isso, eles vão exigir que seja enfermeira, não sei o quê. Então, ele como médico deveria ter sido inteirar mais antes de fazer uma rejeição dessa aí. Por quê? A situação é a situação de milhares de pessoas, de mães. Mães que são obrigadas a largar. Nós tivemos um caso aqui importantíssimo, que a mãe parou de trabalhar, parou de contribuir para o orçamento da família, né? Que hoje em dia está difícil, né? O desemprego, tudo muito caro, né? E porque a filha não tinha condição de aplicar insulina na escola. Então a mãe tinha que ir lá na hora do almoço fazer a aplicação e à tarde também. Então, são esses problemas que os senhores políticos não veem, não sentem, né? Então, o que eu quero sugerir para a senhora é o seguinte, veja bem, podemos novamente
A senhora vai fazer um e-mail bem detalhado escreva para a anad@anad.org.br. Pode mandar em meu nome, Fábio Frade Filho, médico em neurologia e presidente da ANAD. A senhora explica exatamente o seu caso, eu vou adicionar os outros casos aqui, vamos novamente à Assembleia Legislativa, tá? Pedir para que se faça um novo projeto de lei. Quem sabe o novo governador mais sensível possa entender disso. Se veja bem, se o próprio governo não tem condição, pelo menos acredito que os colégios particulares vão se interessar muito por isso, tá bom? Então manda aí um e-mail para anad@anad.org.br, historia tudo isso e vamos lá, tá bom? Vamos trabalhar, vamos conseguir. Vamos lá, Carol. Vamos, a próxima pergunta da Cláudia. Qual a diferença entre a insulina ultra rápida e a regular, entregue nos postos de saúde? Pois é, as insulinas regulares entregues no posto de saúde, que são para tratamento das crianças diabetes tipo 1, tem uma diferença astronômica. Veja bem, vamos comparar o que acontece no pâncreas de uma pessoa normal. Quem não tem diabetes, a pessoa, quando come, dependendo do nível de carboidrato que se transforma em glicose, ele vai liberar uma quantidade de insulina que é para combater, para metabolizar aquela glicose que está chegando no sangue. Muito bem. Isso que a gente chama de descarga de insulina em bolos, quer dizer, depois que você come. Como a pessoa com diabetes não tem essa capacidade de liberar essa insulina depois que come, a gente dá a insulina pré-refeição, pode ser pré-café, pré-almoço, pré-jantar e eventualmente, se você comer alguma coisa, se tiver necessidade, até antes da comida. Bom, geralmente são 3 picadas. Essa insulina regular, ela não tem o que a insulina natural nossa faz, que é um pico de 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, acabou, certo? E coincide com o pico da alimentação. Muito bem. A regular, ela tem pico de 3 ou 4 horas e dura até 6 horas, 5, 6 horas. Não tem nada a ver com o funcionamento de um pâncreas natural. A hormonioterapia, de uma forma geral, em endocrinologia, ela tem que respeitar o ciclo natural. Quer dizer, o que acontece? A gente tem uma secreção que a gente chama de basal, que é contínua durante o dia todo, e quando a pessoa come, tem aqueles picos de insulina. Então, o que a gente tem que fazer? Imitar o que um pâncreas natural faria, ou faz, né? Aplicar essa insulina. Só que a insulina regular não tem nada a ver. Já expliquei o pico. Quem tem a ver? As ultra rápidas. Então nós temos a Lispro, né? Nós temos a Asparte e a Glulizina. E são 3 insulinas que podem e devem ser aplicadas no diabetes tipo 1, no lugar da regular. Agora, a pergunta é o seguinte, por que distribui ainda a regular, né? Não tem resposta. É o mesmo cidadão que comprou a sua agulha de 12 milímetros. Ele é um ignorante. Ele só vê o quanto custa uma, quanto custa a outra. É claro, a regular vai pagar R$5 e a outra rápida vai custar 10, 12 ou 14, vamos lá. Mas, aí eu pergunto para vocês, o benefício é enorme, porque se consegue controlar melhor o diabetes com as ultra rápidas. E tem uma boa notícia, as ultra rápidas, depois de 5 anos de batalha entre a ANAD, a SBD, a Sociedade Brasileira de Diabetes, conseguimos que o Ministério padronizasse essas insulinas e comprasse para distribuição para as pessoas com diabetes tipo 1. Já foi comprada e aquela história de que já comprada, já está em Brasília, mas o governo é muito ruim.
E como administrador, eles são ruins. Como gestor, eles são ruins. Como chegar, é um dinossauro para dar um passo. Tem que levar 3 meses e às vezes dá um passo que amassa todas as coisas e estraga. Então, esse é o grande problema. As insulinas já foram conseguidas, já foram compradas e não chegaram nas unidades básicas de saúde. Aqui em São Paulo, alguns estados que parece que têm alguma dificuldade na distribuição. Eles estão pensando como é que vão fazer isso, aquilo, entendeu? As burocracias públicas, não é? Esse é o grande problema. Vamos ver. O presidente assumiu dizendo que uma das metas é diminuir ou até extinguir as burocracias, né? Vamos ver. Vamos lá, presidente Bolsonaro. Vamos entrar aí no Ministério da Saúde. O povo precisa de receber medicamentos, né? Vamos lá. Uma próxima pergunta da ouvinte Bia Goulart. Como faço para me associar na ANAD? Bia? Goulart. Bia, você é daqui de São Paulo? Bom, vamos esperar ela responder se ela é daqui de São Paulo. Então eu queria que vocês, quando fizessem a pergunta, essa é da internauta, né? Bia Goulart é internauta. Isso, é daqui do Instagram, nossa seguidora. Então, diz a cidade que vocês estão falando. Olha, a ANAD fica na rua Essa de Queiroz 98, aqui em São Paulo. Próximo ao metrô Paraíso. Isso, 3 quadras apenas, né? É muito simples. Você traga o seu cópia simples da RG, SIC, um comprovante que você tem diabetes, uma receita do seu médico, né? Que a ANAD só aceita as pessoas com diabetes, uma cópia simples da sua conta de luz ou água, e aí você vai preencher aí um formulário e vai ficar participando dessa família maravilhosa. Ela é daqui de São Paulo, então se torna até um pouco mais fácil, né? Um Exatamente. beijo para você, Bia. Esperamos sua visita. Próxima pergunta, da Nubi Moraes. Boa tarde, sou de Minas Gerais. Tenho um filho que recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1 e ele não usa insulina. Ele pode ficar assim, tendo em vista que as medidas são menos que 130? Já tem um ano que ele está assim. Então essa é muito interessante, veja bem. Como é que é o nome da internauta? Nubi. A Nubi Moraes, é de Minas Gerais. Vamos lá. Nubi, é o seguinte, veja bem. Esse período inicial, muitos diabéticos tipo 1 ficam assim. Nesse 120, 130. É importante que você saiba o seguinte. Esse é um período que até é conhecido, muito interessante, como chama lua de mel. Lua de mel quer dizer, tá tudo bem, viu? Aparentemente tá tudo bem. Porém, veja bem, e não precisa mesmo de insulina. Você talvez com uma dieta, sem carboidrato, sem açúcar, sem mais exercício, você consegue manter ele assim. Mas tem que fazer vigilância de perto. Não faz a monitorização uma vez por dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, porque de repente, né, isso pode vir a estourar uma glicemia alta e ele já deve entrar em insulinoterapia, tanto a insulina basal como as ultra rápidas, como nós havíamos falado anteriormente. E esse ponto é um ponto que a criança começa a tomar muita água, urinar muito, perder peso, aí já está adiantado. Então, faça suas glicemias para não chegar nesse ponto de descompensação, tá bom? A gente até tem um post no Instagram falando desse efeito lua de mel, então se você quiser dar uma olhadinha, a gente tem também algumas coisinhas. Tem mais uma pergunta aqui da Ana Paula Guedes. Há alguma diferença entre a Humalog, a Novorapid ou a Apidra? Ana Paula Guedes, da onde é? Daqui de São Paulo? Ana Paula, se você puder responder de que cidade que você é, Enquanto a gente isso, aguarda. Eu vou responder. Bom, não tem. Veja bem, as diferenças são muito pequenas. Na realidade, são insulinas consideradas, vamos dizer, as chamadas ultra rápidas, são adequadas ao tratamento de diabetes tipo 1. Elas têm o perfil exatamente da insulina natural, que faz a cobertura do pós-alimentar.
tanto faz uma quanto outra, elas são idênticas, não tem problema nenhum. Na realidade, são 3 concorrentes. Ótimo, quando tem concorrência, tem preço baixo, né? Só não tem concorrência, viu? Eu queria deixar aqui o meu protesto, senhor prefeito de São Paulo, senhor Bruno Covas. Infelizmente, a mãe de uma pessoa conhecida faleceu esse final de semana. Por incrível que pareça, uma pessoa simples, num sepultamento simples, gastou R$3.600. É inacreditável o roubo que se faz para sepultamento aqui na cidade de São Paulo. Isso é um assalto à população, porque o pobre também não tem mais alternativa. Antes tinha, agora não tem. Vamos lá, vamos pegar essa quadrilha aí do cemitério, portanto numa cadeia. Vamos Obrigada lá. pela pergunta, Ana Paula de São Paulo também. Ouvinte no ar, boa tarde. Boa tarde. Falo com quem? Irani. Dona Irani fala de que bairro aqui de São Paulo? Freguesia do Alto. Pois não, sua pergunta, por gentileza. Doutor Fábio, eu não tenho diabetes, mas eu sempre ouço o seu programa e sempre elogio, porque o senhor é um ótimo médico, viu? Muito obrigado. E a gente tem que ter uma voz para falar por nós mesmos, viu? Isso que o senhor falou, realmente é isso que acontece. A gente precisa de que tenha bastante gente para lutar pelo povo, né? Porque o povo está aí à língua, né? Continua do mesmo jeito. E eu gostaria de fazer uma pergunta para mim. Eu estou fazendo exercício para idosos e depois do exercício, na sexta-feira retrasada, eu fiquei com uma dor, tipo uma bolinha de fundo debaixo do meu pé esquerdo. E fica essa dor constante. Eu já fui no ortopedista e ele falou que ele fez raio e falou que não é nada. Mas a dor é insuportável debaixo do pé. Eu queria que você me falasse se tem alguma doença que dá, assim, que começa pelo pé, sei lá, porque faz muita dor. Tá ok, vou dar alguma dica aí para a senhora. Eu também perguntei. Obrigado. Olha, se foi depois de um exercício, como a senhora falou, pode ser diversas coisas, principalmente o que a gente vê muito é tendão, às vezes tendinite ou ruptura mesmo no tendão. Muitas vezes o próprio sapato também. Né? Você deve realmente, o ultrassom às vezes ajuda bastante, né? Eu acho interessante que o ortopedista não fez um exame, né? Procura outro colega aí, outro ortopedista, tá bom? A Ana Paula gostaria de saber como tirar a bolha das canetas descartáveis. Caneta descartável. Caneta? Das canetas de insulina. É simples. Uhum. Você vira a caneta para cima e vira 1 ou 2 ou 3 unidades e aperta. Você vai perder aquela pouquinho de insulina, mas a bolha sai junto, tá bom? Claro, a gente tem que fazer isso sempre para quando tiver bolha ou no início da caneta, jogar um pouquinho fora para você preencher o mínimo daquele ar que está ali entre a agulha e a caneta. E aqui a Nubi mandou pra gente um pouco do que a gente estava conversando, que na cidade dela de Minas Gerais, nos postos de saúde, eles dão a insulina só a NPH, não tem outras opções. O que é lamentável, né? Lamentável mesmo, porque as porcarias começam por Minas Gerais, né? Eles começaram a distribuir esses glicosímetros que não funcionam, né? E agora veio para São Paulo também. E, enfim, agulhas e seringas que não prestam também. Tudo que é refúgio, que é barato, vai para a rede pública. Como quem dizendo, olha, você é pobre, você engole o que tem de pior. Não Eles é estão assim, preocupados gente. com o valor, não com a qualidade do produto. Pois né? mas você sabe uma coisa, Carol? Às vezes, por centavos, 2 centavos, o sujeito aprova uma porcaria. Eu não vou dizer o que está acontecendo, vocês podem pensar o que vocês quiserem, porque
Mas aí está o Sérgio Moro que vai pegar você, sem dúvida alguma, viu? Vamos lá, estamos terminando nosso programa. Foi bom o programa. Tem alguém no rádio aí? Vamos lá. Ouvinte no ar? Na rádio? Tá? É para fazer o intervalo. Vamos lá, rapidinho. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação O que nós temos? Cadê? Nem trouxeram os brindes, né? Então, vamos trazer aqui. 3580 3253 4845. Estes são telefones do ouvinte Trianon. Funciona. Dá o glicosímetro aqui, ó. Todo mundo ligado. Vamos ver se a gente responde aqui a Noob. A Paula, qual que era? Na Rádio Trianon, É um kit da Loçuca? É? Isso. quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em diabetes. Agora também no Facebook e no A Bia? Instagram. Não é daqui, né? Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Pablo Braz de Filho. Rádio Trianon AM 740. Tem mais alguém no Instagram? Prestação de serviço, utilidade pública. Vamos lá então. Nossos brindes de hoje vão para as nossas internautas e nossos ouvintes, né? A Alcione, Certo. que a filha Que a do filha dia- tem o diabetes, na escola tá com a dificuldade, né? ela vai ganhar o glicosímetro Bayer para melhorar a Certo. monitorização da filha. Parabéns, Alcione. Pode vir retirar aqui na Rua Essa de Queiroz, 198. 10 dias úteis. A Bia também ganhou o kit Copenhague. Bia também pode retirar aqui na Rua Essa de Queiroz. E a Ana Paula Guedes, que perguntou como ficar sócia, você vai ganhar o kit da Loçuca e aproveita para Conhecer a instituição, né? pede na nosso bazar as relações de benefício ao se tornar um associado. Bom, gente, acho que terminamos o nosso programa de hoje. Tinha mais algumas perguntas, mas fique aí conosco. Segundas, quartas e sextas-feiras. Segunda-feira sempre é gravado o programa. Quarta e sexta a gente faz ao vivo, né? Isso, tanto na rádio como no Facebook, ANAD, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, ou pelo Instagram, ANAD Oficial. Podem acompanhar a gente de quarta e sexta, as transmissões ao vivo, começam às 4 horas da tarde com o Dr. Fábio. Grande abraço a todos, até nossos próximos programas. Tchau, tchau, pessoal.